Bom dia! 9 horas do dia 30 de janeiro de 2022. Graças a Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu sempre faço isso, né? Fico, dependendo da hora que as pessoas vão ler, vão ver o nosso evangelho. Apesar de nesse momento estamos com a egrégora formada, graças a Deus, ao bom mês chamado Jesus, vamos fazer nosso evangelho no lar. Agora, antes disso, bom dia para todo mundo que está chegando aqui. Rossana, um beijo para você, saudade de todo mundo. Adriana Viana, oi Adri, como você vai? Pessoas, Bárbara, bom dia, gente. Enquanto as pessoas estão chegando, eu vou ler este livro, quer dizer, um trecho. Divaldo Franco Responde. Eu achei interessante, como eu recebo muitas ligações de pessoas que procuram saber sobre a casa, sobre o espiritismo, e perguntam muito sobre os nossos guias espirituais. Com a palavra, como é que eu posso chamar? A pessoa chega e diz, anjo da guarda, guia espiritual, guia protetor, como é que vocês chamam? Aí isso me fez lembrar, ontem à noite eu estava pensando, meu Deus, como é que uma explicação que eu posso dar mais rápida para aquelas pessoas, que fique isso gravado, para que as pessoas sempre voltem a fita e possam ler, possam escutar, possam ver, né? Então, Divaldo respondeu esse livro, essas perguntas nesse livro, volume 1, Divaldo Franco Responde, tá? E eu vou ler sobre o anjo protetor. A primeira pergunta é: anjo da guarda para o espiritismo. O espiritismo reconhece os anjos da guarda? Divaldo responde: sem sombra de dúvidas, todos nós reencarnamos-nos sob a proteção de uma entidade superior, vulgarmente conhecida pela tradição como sendo o nosso anjo da guarda. Na linguagem espírita, naturalmente denominamos como sendo o nosso guia espiritual. Trata-se de um espírito nobre que nos inspira desde antes do berço e que durante a nossa existência acompanha-nos, ensejando-nos na condição de um mestre, de um orientador, de um benfeitor, à oportunidade do nosso desenvolvimento intelecto-moral. Primeira pergunta. A segunda, vamos lá. Esse espírito protetor, esse anjo da guarda, está o tempo todo ao lado do seu protegido? É bom para tirar algumas dúvidas dos próprios espíritas, que às vezes têm dúvidas referente a isso. Divaldo responde. Vou fazer primeiro novamente a pergunta. Esse espírito protetor, esse anjo da guarda, está o tempo inteiro ao lado do nosso protegido? Divaldo responde: não necessariamente. Invariavelmente, esses espíritos abençoados pela evolução permanecem em verdadeiros núcleos de atividades transcendental e sempre, quando necessário, apresentam-se ou acorrem em defesa e em proteção dos seus beneficiários. Não se torna necessário que sempre lhes estejam ao lado, pois se fossem capatazes, como se fossem guardas nossos, apesar de ser chamado anjos guardiães. Embora nosso benfeitor espiritual realize outras tarefas, podendo concomitantemente ser mentor de outros indivíduos ou até mesmo de outros grupos de indivíduos. Outra pergunta:
Por que eles não fazem essa proteção de uma forma mais ostensiva? Que nós pudéssemos perceber mais a presença desses espíritos protetores. Divaldo responde: eles o fazem sim. Ocorre que nós não sintonizamos com essa presença. Aí está o sol abençoado. Ajuda-nos. E um grande número de pessoas, sem nenhum motivo, evita-lhe receber os raios benéficos, que tanto ajuda a fixação das vitaminas e o desenvolvimento orgânico. Os guias espirituais nos ajudam, mas nós estamos mergulhados na matéria grosseira e nem mesmo nos encontramos em sintonia com ele. Mesmo quando deixamos de atender às suas instruções, às orientações, às inspirações, ao código de ética moral que vige em todo o universo e nos afastamos da trilha do bem. Eles permanecem ajudando-nos sem enfado. Se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva, preste bem atenção a isso. Se por acaso a sua assistência fosse mais ostensiva, iria prejudicar-nos o livre-arbítrio, diminuindo a nossa própria capacidade de discernir, ao tempo em que perderíamos o contato com a realidade e deixaríamos de desenvolver as nossas aptidões internas. Não é? Nós espíritas, às vezes, nós esquecemos disso. Se o nosso anjo protetor, se o nosso anjo da guarda, se o nosso guia espiritual estivesse sempre dando assistência a nós e fosse ostensivamente nos livrar de tudo, e onde é que fica o nosso livre-arbítrio? Onde é que fica a nossa escolha? Eles não podem interferir nisto. Isto depende daqui, de nós, do que nós temos dentro de nós, o que nós temos dentro do coração. O que nós precisamos, viemos na Terra não foi à toa, não. Viemos à Terra para trabalhar, para reconhecer quem somos nós, o que precisamos fazer. Mas voltamos às perguntas. Requisitos para ser anjo da guarda. Quais são as características, os predicados, os requisitos para um espírito receber a tarefa de ser um anjo da guarda, um guia espiritual? Ele tem que ser um santo? Divaldo responde: de maneira nenhuma, porque a santificação dada na terra, pela tradição e sempre outorgada por uma entidade religiosa, mas o espírito pode ser um indivíduo santificado pelo bem. Pode até mesmo não ter tido uma religião definida, havendo sido a religião do amor, da solidariedade, da beneficência. Então, esses indivíduos não necessitam da auréola, aquela auréolazinha que aparece nos santos, de santificação emprestada pelas criaturas, muitas vezes sem que a sua vida haja correspondido a essa gratificação. Mas aqueles que se santificaram pelo bem, pela caridade, pelo devotamento, são esses os guias espirituais das criaturas humanas. Outra pergunta. Esse espírito protetor responde pelo resultado do trabalho que ele fez? Se o protegido não andar bem, ou se o protegido consegue andar no bom caminho, ele vai lucrar alguma coisa com isso ou não? Ui! Olivinha! Socorro! Peraí que ele tá caindo. Obrigada, meu amor. Minha filha querida. A outra também é, querida, viu?
Mas nesse momento é a Olivia que está aqui comigo. Pronto. Vou fazer novamente a pergunta. Esse espírito protetor responde pelo resultado do trabalho que ele fez, se o protegido não andar bem ou se o protegido consegue andar no bom caminho, ele faz lucrar alguma coisa com isso ou não? A resposta de Divaldo Franco. Imaginemos um mestre que administra uma aula. Ele dispõe de alguns discípulos, uns atentos, outros rebeldes, outros mais indiferentes, diversos desinteressados. O mestre tenta atraí-los à aula, mas se não consegue, procura desincumbir-se do compromisso assumido, que é o seu dever. A sua gratificação é a aprendizagem dos alunos que se interessam pelo crescimento intelectual e moral. Quando, por exemplo, eles não logram atingir as metas delineadas para nós, entristecem-se como bons educadores que são, mas isso não os perturba de maneira nenhuma, porque eles sabem que eles sabem que mais tarde voltaremos ao caminho do bem. Porque o momento nosso não chegou, por isso que eles não conseguiram, mesmo com a atuação deles, a melhorar aquele indivíduo que ele estava funcionando como nosso guia espiritual. No entanto, quando os frutos são opimos quer dizer abundantes, fecundos, fértil, rico e excelente, e nós respondemos de maneira edificante às suas instruções, eles exultam e de alguma forma são compensados pela alegria do serviço feito, executado. Tem várias outras perguntas, são muitas perguntas que tem sobre o anjo da guarda, sobre o nosso guia espiritual. Tem uma última que eu vou ler aqui, que eu achei também muito interessante passar para vocês. Dialogar com o anjo da guarda, como podemos fazer? O que você poderia falar, Divaldo, para pessoas que querem estabelecer um diálogo com seu anjo protetor? Divaldo responde: eu diria que faça uma viagem interior, que procure silenciar, aquietar a mente, no momento em que aquietar a mente, em uma penumbra, num lugar tranquilo, abrace-se à oração. Não é necessário ter uma fórmula, porque orar é abrir a alma a Deus e falar-lhe na condição de um filho que necessita da proteção de seu pai. Nesse silêncio interior que se estabelece, sempre chega a inspiração. Todos nós podemos entrar em contato com os bons espíritos, desde que nos predisponhamos a isso, pois que com aqueles menos bons isso se dá naturalmente, face à nossa conduta, nem sempre elevada, mas os espíritos bons, sábios, os guias espirituais, exigem um estado de paz interior, de equilíbrio emocional, para poder se estabelecer realmente a comunicação que todos podem usufruir. Bem, gente, essa foi uma leitura deste livro, Divaldo Franco Responde, volume 1, que eu achei muito interessante passar para agora hoje no Evangelho, porque nós recebemos muitas ligações e nós espíritas tem alguns que não conseguimos saber ter essas respostas para essas perguntas que foram feitas. Se alguém quiser, eu vou pedir para o pessoal da biblioteca colocar esse no Instagram, né? Esse livro daqui, que é muito interessante. Tem muitas perguntas que nós precisamos saber. Agora vamos ao nosso
a nossa oração para iniciarmos o nosso Evangelho no lar. Vamos arrumar a nossa mesinha, o Evangelho, lógico, a nossa cuba com a água da torneira, para recolher todas as impurezas da nossa casa, e a nossa água, eu gosto de colocar cobertinha, água mineral, e a da cumbuca pode ser água da torneira. Eu já falei, não foi? Tô repetindo, eu tô ficando doida. Vamos lá ver, vamos tirar aqui, fazer a nossa oração. Inspira. Expira. Vamos nos dar um momento de reflexão. Vamos procurar entender o que o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos deixou. Se tem mais alguma outra pergunta e como tem perguntas para nossas interrogações da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória, graças a Deus. Então, em sintonia com o nosso guia espiritual, com o guia espiritual do nosso trabalho, da equipe que nos apoia, que nos auxilia, pedimos proteção, orientação e inspiração na realização deste trabalho. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se Deus a ti me confiou e me confia a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me protege, me ilumina, nos ilumina, que assim seja, graças a Deus. Com a permissão de todos e o amparo da espiritualidade maior, damos por iniciada a leitura do Evangelho neste domingo. Vamos lá, vamos ver o que é que saiu para nós. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus, versículo de 11 a 25. Não. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mas capazes aparentemente de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando, na verdade, não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, dono da verdade. É por isso que Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela aos do céu, aos simples e humildes que se inclinam diante da sua glória. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer, e que eles se ocupam nos que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro
provar-lhes que existe para poder aceitá-lo e ficar muito feliz em conduzi-los a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não as vê. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que se sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julgam convenientes, conforme os indivíduos. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer ou o que dizer. Se quiserdes me convencer, é preciso escolher esta ou aquela maneira, tal momento, antes daquele outro, porque isto é o que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submeterem às suas exigências. O que diriam se os mais simples de seus servidores quisessem se impor a eles? Deus impõe suas condições e não se sujeita às dele. Ele ouve com bondade aquele que o procuram, com humildade, e não os que acreditam serem maiores que ele. Não poderia Deus mostrar-lhe pessoalmente fatos sobrenaturais na presença dos quais o incrédulo mais endurecido se convenceria? Sem dúvida, né? Poderia, mas que mérito teria eles? E, aliás, de que isso serviria? Não os vemos todos os dias negarem-se à evidência e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para servi-la, senti-la. O orgulho é o véu que tampa a sua visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar, curar a causa da cegueira. E como médico hábil, Deus corrige, primeiramente, o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas que isso aconteça por vontade própria, e então, vencidos pela aflição da incredulidade, se lançarão por si mesmos os seus braços e, como os filhos protegidos, lhes pedirão perdão. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Que interessante, não é? É a nossa leitura anterior das perguntas sobre o nosso anjo protetor, o nosso guia espiritual. E o que saiu no Evangelho hoje? É interessante, sempre é muito interessante, né? É engraçado que realmente ontem eu estava sem saber o que falar. Eu gosto sempre de dizer mais alguma coisa. E eu não sabia que ia sair isso do Evangelho hoje. E coincidentemente, aqui no Evangelho tem muitas respostas que Divaldo respondeu lá. Sejamos sempre verdadeiros. Procuremos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, porque nós somos espíritos encarnados. Nós não somos deste mundo. Às vezes, eu própria me coloco nessa condição de
Ah, eu não vou morrer. Vou? E como? Daqui a pouco. Daqui a pouco não, é bom que demorasse um pouquinho, né, papai do céu? Porque eu quero ajudar muita gente. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Mas quem sou eu para dizer isso? Igual a todo mundo. Todo mundo que está aqui. Nós temos no núcleo, por enquanto, o nome da nossa casa, Núcleo Espírita aqui de Luz, todos nós, nosso mentor maior, nosso protetor, nosso dirigente mor, como chamam, ao pessoa que vai lá fazer a limpeza. Todos nós estamos aqui à procura de nos tornarmos pessoas melhores, que tenhamos força, coragem para continuar nessa lida, porque realmente não é fácil. Não é fácil, gente. A gente bater nas portas e as portas às vezes não se abrem, continuam fechadas. As portas do coração das pessoas e as portas físicas do pedido da ajuda. Para continuarmos nessa lida de amor, nessa lida de continuidade de... Como é que eu posso expressar agora, meu Deus, que fugiu a palavra que estava na minha mente? Nessa continuidade de caridade para conosco e para com todos. Essa é a função do espírita. Essa função é de qualquer crença que acredite no verdadeiro Deus e único Deus. Quem muda os nomes somos nós, de Deus, de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa mente, vamos ler, vamos estudar. Espiritismo é uma ciência. Ciência se aprende com a leitura, com a abertura de mente. É isso que nós vamos para o colégio assistir, não é? É esse que nós vamos estudar, não é? Nós vamos abrir nossa mente. Então, vamos abrir nossa mente para o Espiritismo. Vamos estudar a ciência espírita. Desde Allan Kardec que ele tenta fazer isso. E nós agora estamos mais maduros e para dar essa continuidade. Para nos tornarmos espíritos melhores nesta terra de Deus, que é tão boa e nos acolhe tão bem. A terra agora está gritando, porque o homem fez muita coisa por ela que não devia. As pessoas estão sofrendo porque o homem não faz o que deve ser feito. Façamos aquilo que deve ser feito. Porque só assim passamos essa loucura que nós estamos vivendo. Vamos pedir ao Mestre amado Jesus, à Mãe Maria, aos nossos protetores, aos nossos guias espirituais, que nos dê força, coragem e muita fé, boa vontade e mãos abertas. Temos duas, uma dá, a outra recebe. Uma dá, a outra recebe. Que assim seja, graças a Deus. Já chegamos à hora 9h30, é a hora de findarmos o nosso Evangelho. Agradeço muito a presença de todos. Não dá para ver daqui, mas quem não viu agora o Evangelho, quando for ver, vai escutar o que nós falamos, o que nós fomos inspirados a dizer. Porque é essa a verdade. É essa a mensagem que eu sinto que é passar para vocês. Que o Mestre amado Jesus sempre nos protege e nos orienta. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se Deus a ti nos confiou e nos confia a piedade divina, sempre nos guarde, nos proteja, nos ilumine, que assim seja, graças a Deus. A Mãe Maria, pedimos a tua proteção, a tua inspiração, ao teu amor materno.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós em todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja, graças a Deus. Aos nossos guias, ao meu mentor, muito obrigada. Ao guia do trabalho, agradeço de coração. Um bom dia para todo mundo, uma boa semana e até o próximo último domingo de cada mês. Eu procuro sempre estar com vocês para que a gente consiga falar alguma coisa que chegue no coração de todos. Agora, com licença, vou tomar minha aguinha que foi fluidificada. Agora no nosso trabalho. Muito obrigada. E essa aguinha que está na cumbuca, que puxou todas as energias negativas da minha casa, que por hora eles estavam gostando de estar aqui. Eu espero que o Pai do Céu e Mamãe do Céu, como dizia quando criança, tenha ajudado a todos os amigos a fazerem isso. Tenho certeza que sim. E que cada um nas suas casas, não se esqueçam, não estamos trabalhando fisicamente a casa aberta, mas nós estamos trabalhando fisicamente na casa espiritual. Tenham força, coragem, orem, façam o evangelho no lar, vá nas nossas redes, tem muitas palestras muito boas no Instagram, no site, perguntas que podem ser respondidas. Façam isso, porque é essa a nossa função, é isso que nós devemos fazer. É esse o nosso trabalho, um trabalho de amor e caridade e de estudo. Lembrando mais uma vez, espiritismo é uma ciência, é uma prática, porque nós estudamos a ciência e praticamos o que estudamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana para todos. Deus abençoe a todos nós. Tchau, gente!